Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Café com as Magas. Eu sou a Pri Jardim. Eu sou Angelina Canesso. E eu sou Tatiana Toledo. E nesse episódio nós vamos estar falando a respeito de manifestação versus realidade. Você já pensou que às vezes a manifestação ela não se faz porque você não está acessando a realidade onde ela está? Tá confuso? Então, espera só que a gente vai desvendar, desbravar, destrinchar todo esse assunto, eu juntamente com as minhas amigas hoje, nesse Café com as Magas. Então, puxa uma cadeira, pega o seu café e vem com a gente para mais um Despertar com consciência, leveza e cafezinho. Minhas queridas, que tema a gente foi puxar para esse podcast? Eu diria que esse tema dá uns 20 podcasts para mais, né? E aí eu tô com medo do tanto que eu converso e ir para outros temas dos podcasts futuros. Mas ótimo, o legal linha de tempo. Exatamente isso que eu ia falar. O bom é que isso aqui pode abrir tantas abas e a gente vai ali ajudando, a gente vai abrindo outros podcasts e quem sabe que um projeto que era para ser mensal não acaba sendo quinzenal, né? Uhum. Se vocês gostarem desse assunto, né? Tanto você, minhas amigas, quanto você que está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, né? Depende de onde você está. Mas vamos começar aqui, então, com esse tema. E vamos começar, então, já perguntando para a Tati, que é a maior conhecedora desse tema. Não, eu quero perguntar para vocês. Vamos, porque eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Porque daí... E não sou a maior conhecedora, não. Vou falar a verdade. Eu sou muito curiosa. E eu mas divago bastante. Você que trabalha com isso, então você tem mais... Mas assim, eu divago bastante. Como eu falei, eu sempre tenho muitas abas, principalmente a respeito desse assunto. Né? Eu quero saber de vocês, o que para vocês é realidade? Você começa, Pri? Ou você quer que eu falo? Fala aí. Eu vou citar um exemplo que eu acho que vai ficar claro, acho que fica mais fácil da gente explicar, no meu ponto de vista, o que é realidade. A começar daí, né? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Muito bom. Então, eu coloquei aqui, quando eu estava pensando no assunto para não ir longe demais, sobre a chuva. A gente estava falando sobre esse período chuvoso. A Brinda mandou a imagem, se continuar chovendo, eu vou ficar assim. Então, se a gente imaginar nós três vendo a mesma chuva, a chuva vai se apresentar em uma realidade diferente para cada uma de nós. A Pri vai se transformar naquele monstro verde mofado lá. Eu já consigo imaginar, de repente, não, eu vou mudar a minha realidade, porque como eu estou em Minas, a minha realidade já pode ser, nossa, o pessoal de Ubá, o pessoal de Juiz de Fora, que está perdendo tudo com essa chuva. Então, a minha realidade em ver a chuva pode ser dessa forma. Já a realidade da Tati pode ser o jardim florindo, fazendo parte da natureza, do processo normal. Então, a realidade é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente está predisposto a ver, aquilo que a gente está vivendo. Acertei? Eu compartilho da mesma visão. E pegando, inclusive, esse exemplo da chuva que a Angelina trouxe, uma coisa muito real que aconteceu comigo uns anos atrás, né? Eu tinha acabado de assistir aquele filme Parasita, não sei se vocês assistiram, ganhou até o Oscar, tal, que é um filme coreano, ele ganhou o Oscar de melhor filme. É aquele que o rapaz mora embaixo, não é? No porão. Eu não assisti, eu morro de vontade de assistir, mas eu ainda não assisti. E o que acontece, né? A família do rapaz é muito pobre, e um deles, eu acho que foi a menina, consegue um emprego na casa de uma família rica, e essa menina ela vai trazendo toda a família para trabalhar dentro dessa casa, só que a família não sabe que eles são pai, mãe e filhos.
acha que é tio, acha que é, né? Então eles fazem ali um negócio, mas eles são muito pobres. E o pai, né, da família mais pobre, ele é o motorista da família, né, da família rica. Então, toda vez que ele entra, né, que a família entra no carro, eles abrem o vidro e colocam, né, e sempre comentam, nossa, que cheiro é esse nesse carro? Depois, mais para frente, é revelado que é cheiro de pobre. Mas, o que eu quero trazer, assim, tem um dia que dá uma baita de uma chuva, mas uma chuva tremenda, e a família chega toda feliz, ai, olha como a chuva está molhando as plantas, ai, o ar estava tão seco, estava machucando a minha pele, né? A mulher falando pro... E aí a família chega tal, e eles vão correndo para casa, porque eles moram num porão, e a água começa a invadir, e eles perdem tudo. Então, enquanto a família rica tá, ai, que delícia de chuva, a família pobre está perdendo tudo. E muito próximo disso, eu tinha um problema muito sério de infiltração de água aqui em casa, né? Então, eu tinha tanta infiltração que vinha de minar da minha parede, quanto de goteira. E aí teve um dia que eu estava na casa de uma amiga minha, e começou a chover muito forte, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, como que vai estar a minha casa quando eu chegar? Eu não afastei a cama, porque chovia no meu quarto. Eu falei, eu não afastei a cama. Enfim. E aí eu comecei a ficar nervosa e quis vir embora. Eu falei, não, aí a chuva diminuiu. Ela, ai, mas por que que você tá assim? É tão boa a chuva. Eu falei, não, não é tão legal, não. Ai, não, é sim, não sei o quê. Ai, você é muito chata. Você é não sei o quê. E ela começou a brigar comigo. Eu falei, ai, dane-se, peguei e vim embora. E quando eu cheguei em casa, meu colchão estava molhado, minha cozinha estava inundada, a gente ficou mais de 2 horas secando a casa. Então, assim, num grau muito abaixo do que aconteceu no filme, mas foi exatamente a mesma situação. Então, a realidade, mesmo que a gente esteja vivendo na mesma casa, a realidade ela muda de acordo com o ponto de vista, de acordo com a percepção. Te interrompi, me perdoa. Não, mas sabe o que me veio na mente? O This Is Us. Quem? A série This Is Us. Ah, eles sim. vivem na mesma casa, com a mesma criação, a mesma idade, nasceram no mesmo dia, mas cada um enxerga a mesma cena com a realidade dos seus olhos, com a realidade dos seus pontos de vista e crenças. Eu acho que a realidade é isso, é a lente que a gente olha para aquela determinada situação. Sim. É porque no This Is Us eles estão vivendo a mesma, literalmente a mesma coisa, mas cada um tem uma realidade diferente. Sim. Então, eu acredito também nisso. Eu acho que, na minha opinião, não tem certo nem errado. Como a Angelina trouxe muito bem ali, né? Logo no começo da fala, existem pontos de vista, mas eu quero trazer um outro fator aí, só para a gente apimentar um pouquinho essa discussão, né? Para deixar mais complexo, mais divertido. Podem ter 2 famílias passando por essa mesma situação, vivendo a mesma realidades muito semelhantes. Por exemplo, da chuva estar estragando tudo que tem. Mas algumas pessoas, poucas, né? Vamos deixar bem claro. Algumas pessoas vão falar assim, mesmo a chuva está entrando em casa, está molhando tudo, ela fala assim, nossa, que bom que eu ainda tenho um teto, que bom que eu ainda tenho, né? Ela vai ver o lado positivo, e a outra vai estar amaldiçoando e falando, ai, que porcaria, porque, nossa, acontece comigo, porque eu sou a última criatura que existe nessa face da Terra, porque todos os raios do universo caem na minha cabeça, e porque é culpa do fulano, porque se minha mãe não tivesse feito isso, porque se meu pai tivesse sido assim, porque o governo, e aí vai entrando cada vez mais num looping de pensamento destrutivo, sendo que pode existir naquele mesmo momento, passando pela mesmíssima situação, até em intensidades, graus ali diferentes, mas a perspectiva com que a pessoa olha para aquela situação
são diferentes. Portanto, a realidade das duas pessoas São também diferentes. se tornam diferentes, né? Enquanto para uma acaba sendo um vórtice destrutivo, para outra pode fomentar um vórtice construtivo, pode se tornar trampolim, muitas vezes até para melhorar a situação, né? Então, eu acho que tem esse ponto de vista, esse lado da questão. Eu assim, impactou da visão de vocês. Eu acho que realidade tem mesmo isso, é a perspectiva com que a gente olha, com a lente que a gente olha. Mas por enquanto é isso, porque agora me fugiu. São tantas aves que às vezes eu me perco. Mas aí eu quero pegando esse gancho, né? Uhum. É interessante, porque assim, eu e meu marido, a gente vai fazer 29 anos de casado agora em maio. Então, a gente passou os dois juntos esses 29 anos. Só que eu tenho uma percepção e ele tem outra. Uhum. E aí eu não falo nem porque quando ele estava trabalhando e eu estava em casa, que eu tive que deixar de trabalhar para poder cuidar da minha filha. Eu não estou falando nem desses momentos. Eu estou falando dos momentos de passeios que fizemos juntos, de momentos que estivemos em casa. Até mesmo essa questão da água dentro de casa, né? Para ele, vamos lá, que equipamento a gente pode comprar para ajudar a secar essa água mais rápido? Tudo bem, aconteceu, não acontece mais. Então, para que você vai ficar revivendo isso? E o reviver... Não, pode falar. O reviver já entra muito no outro tema, dentro disso que a gente está vivendo, né, vai falar, né? Sim, mas é interessante porque, e é isso, né? Às vezes a gente fala assim, porque você não vive a minha realidade. Realmente, ninguém vive a nossa realidade. Porque só eu que acordava às vezes de manhã, uma criança pequena, que se eu não tomasse cuidado, ela já acordava pisando nas poças de água e achando engraçado aquilo, e eu doida, né? Porque, enfim, sempre fui. Então, assim, só quem acordava já desesperado, meu Deus, eu tenho que secar essa água antes da Laís levantar, senão ela vai pisar na água, é que sabe o desespero que era. Ou, de repente, chegar uma visita e aí começar a chover e começar a entrar água na minha sala. E aí, minava mesmo da parede. É que a gente conseguiu, porque a parede aqui é uma viela, né? Então, é a minha casa e tem a viela, então, assim, não fizeram a estrutura direito, então, essa água acaba, quando chove, ela acaba passando. Aí a gente fez a obra, agora não entra mais. Mas, enfim, para ele, era só um trabalho ter que enxugar a água. Para mim, minha filha, uma visita, eu poderia estar usando esse tempo para outra coisa, meu Deus, a minha casa pode cair. Ele nunca teve esse pensamento. Mas eu já escalo, né? Mas às vezes é aquilo, é como eu olho para a situação. Ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais de boa, e eu já sou muito agitada. Hoje em dia, não tanto mais. E é isso, né? A gente ter vivências com as mesmas pessoas, que nem nós três aqui agora, nós estamos gravando. Mas quando a gente terminar, cada uma vai levar uma experiência diferente. Porque cada uma vai ter acessado uma aba, como a gente costuma dizer, ou uma experiência diferente gravando esse podcast. Isso tem muito a ver com a nossa história de vida, né? Assim, além da personalidade, porque a personalidade também, ela tem uma parte que vem da nossa história de vida, das crenças que nós compramos ou que foram implantadas, e aí a lente que a gente usa tem a ver com isso, né? Com toda a nossa história, junto com o nosso temperamento, com a nossa personalidade ali, que vai dar esse tom, né? Então, as duas pessoas podem estar olhando com uma lente azul, mas é uma azul clara, quase transparente, a outra é um azul escuro, né? E tem também o fato biológico, né? A gente sabe que biologicamente as mulheres têm uma forma de pensar
mais lateralizada. Por isso que o desgaste mental, né, o peso mental ali, a sobrecarga mental da mulher é muito maior do que do homem, tanto pela criação, quanto pelo histórico, social, cultural, mas também tem um componente ali biológico, né? É engraçado, que daí eu vou... Lá vem eu com minhas loucuras. A gente falou sobre os pontos de vista. Uhum. O ponto de vista é o certo e errado, o bom e o mal, o gostoso e o ruim que a gente compra como a nossa realidade. Tem coisas que não dá para a gente discutir, ok, é assim, a questão biológica existe. Mas até quando a gente compra isso como verdade absoluta para defender os nossos pontos de vista? E esses pontos de vista criar essa realidade em que fica mais pesado para nós como mulheres. Eu não sei, eu acho que existe uma influência, uma vez que nós estamos num corpo material. Mas eu acho que existe o enfoque ou a intensidade que a gente coloca em qualquer coisa. Porque eu já fui a pessoa das verdades absolutas. Quando eu era mais nova, eu era a pessoa das verdades absolutas, né? A minha opinião era a verdade, ponto final. Uhum. Hoje, eu já entendo de uma outra forma. Hoje, para mim, é o contrário, não existem verdades absolutas. Porque tudo depende da hora que você está, do momento que você está, do humor que você está diante daquela situação, porque você pode passar pela mesma situação 2 vezes, dependendo do seu estado emocional, a sua experiência, a sua experimentação daquilo vai ser diferente, e as conclusões serão completamente diferentes, né? Aí tem o momento histórico que você é criado, as crenças que você tem naquele momento. Então, assim, não existe eu não acredito um componente predominante. Eu acredito que pessoas, uma vez que nós somos seres únicos, sempre, ninguém tem o mesmo cérebro, ninguém tem a mesma cultura, ninguém tem a mesma crença, ninguém tem mesmo nada. Todo mundo é único, porque esses componentes, eles se moldam em proporções, né? Proporções que também são diferentes, e isso forma um ser único. E que faz a nossa realidade ser única. Exatamente. Então, a realidade é única para cada um. Exatamente. A sua realidade é sua, é o que a Pri estava falando, a da Pri é dela, a minha. Uhum. Sim, porque a gente traz tudo isso, né? Não dá pra gente isolar. Independente dessa polaridade do masculino e do feminino também, né? Uhum. Vou pegar o exemplo da Pri. De repente, uma outra mulher, na hora que vê a filha pulando na poça d'água, a minha cabeça... Gente, sagitariana, me perdoe. Mas na hora eu já pensei assim, Peppa, pulando na água. Eu sou essa pessoa, eu ia estar pé da vida, muito provavelmente eu estaria pé da vida, preocupada e tudo isso, né? Mas eu tentaria deixar um pouco mais leve para as minhas filhas e tornar aquilo, de uma certa forma, uma brincadeira, para que não fosse tão pesado na vida delas, né? Porque é isso, né? Assim, mas também tem uma diferença, né? A Pri teve filho muito cedo. Exato. Era uma menina. Eu tive a realidade com 30 dela, anos, né? Eu tive filho com 30 anos. Então, assim, a maturidade também, com a idade, vai mudando, né? Então, minhas filhas, quando choviam, a gente estava andando, se a gente estava andando na rua e tinha poça, todo mundo falou assim, eu peguei e falava assim, se o sapato era novo, eu mandava elas tirarem, né? Falava, tira o sapato e pula na poça. E elas, tá, você quis ver? Pronto, acabou? Então tá bom, agora vamos dar uma lavadinha no pé, se desce, né? Senão vamos embora até em casa e vocês tomam um banho quente. Deixa eu falar um negócio de realidade. A gente estava comentando aqui que eu perdi a minha tia esse final de semana, né? Com 93 anos. E a Ana Lu e o Bernardo foram no velório. Eles já tinham ido no velório de uma outra tia muito próxima a mim também, que era como uma segunda mãe. Eles não, a Ana Lu, né? Na época eu estava grávida do bebê. Mas então é o segundo velório que a Ana Lu vai. E aí tem pessoas que olham e ficam horrorizadas, mas não tinha como, eu não tinha com quem deixar, a gente já estava no lugar e foi direto, né? Não era um passeio de domingo, que o velório foi no domingo.
Mas aí, olha o peso que se tem de acordo com a realidade que você vende, né? A Ana Lu chegou na beirada do caixão e despediu da tia Tereza e tal, e voltou e falou assim, que ideia é essa, mãe? De maquiar defunto, de maquiar morto. Então, para Ana Lu, a realidade do velório não é aquela realidade triste, porque de acordo com a minha crença e com o meu ponto de vista, aquilo ali é só um eterno, né? E para outras crianças já poderiam ser diferentes, né? Já poderia carregar o peso da despedida e da dor e da morte. Então, mas eu só fazendo esse ponto de como que eu sou meio doida mesmo. Então, Mas você falou isso, me lembrou quando uma tia minha morreu, né? Era a caçula do meu pai e tal, da família do meu pai. Eu devia ter uns 10 anos ali, né? Mais ou menos. Vou chutar uns 8, entre 8 e 12, acho que 12, não, 12 anos não. Mas ali, né? Esse período. E aí, ela faleceu, assim, foi um câncer, né? Que foi descoberto já estava muito avançado, tal. Então, ela fez tratamento, foi uma coisa assim muito rápida, coisa de meses, né? E ela tinha 22 anos, parece, 20 e poucos anos, cheia de vida, estava noiva, tal, né? E ela era uma pessoa muito exuberante, sabe? E para mim aquilo foi assim, normal, ok, né? Foi uma coisa assim que, tipo assim, a pessoa mudou de casa, né? Sabe, uma coisa assim. Ela mudou de cidade, mudou de país, é uma pessoa que eu não vou ver, mas que mudou de país, e não vou ter acesso ali. Sempre encarei dessa forma. Aí, tudo bem, né? Acho que eu fui no velório, não me lembro direito, eu fiquei em casa, na casa da minha avó, não me lembro como é que foi a situação. Mas o que eu lembro foi quando eu cheguei em casa, a minha mãe, porque eu não chorei, porque eu não estava triste, porque eu não estava jururu, porque ela achou que eu estivesse em choque emocional. E ela tentou me dar um calmante, porque ela achou que eu não estava conseguindo lidar com aquele sentimento do luto, né? Enquanto que pra mim tava tudo de boa, assim, tava tudo ok, morreu, né? Tirou essa roupa, pôs pra lavar e, né, tá em outra, né? Trocou de roupa ali só. É só uma troca de vestimenta, né? Pra mim isso sempre foi uma coisa muito, muito natural, né? E aí tinha os que choravam, né? E aquela coisa toda, os irmãos ficaram tristes, tal. E você me falando isso, assim, é realmente uma questão de você ter pontos de vista, né? E também vem aquele coisa que é da sua essência, né? Então, para mim, não tem sentido. Eu choro por causa das pessoas que estão vivas do que pela pessoa que partiu. Para quem fica. E você falando essa questão da essência, e aí desculpa se eu já estou cortando, passando para frente, mas você acha que essa essência entra na linha do tempo? Com certeza. Sim. E aí eu vou até, eu acho que depende muito do momento que você está inserido ali, a sua essência ela pode mudar. E aí aqui eu vou trazer eu vou trazer uma coisinha aqui que eu vou adiantar um pouquinho aqui o assunto, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco, mas eu já vou começar a introduzir. Por que até a essência ela pode mudar? Isso no meu ponto de vista, na minha percepção. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou num local, eu saí de casa, eu estou, a Priscila, alegre, feliz e tal, não sei o que, rarará. Eu vou chegar num determinado local, e eu vou chegar nesse lugar, e esse lugar ele vai começar a me trazer gatilhos, ele vai começar a me trazer situações, aquilo começa a me incomodar. E aí, ele começa a despertar um outro lado meu, que também faz parte da minha essência, porque nós não temos uma única coisa, né? A gente tem várias coisas que fazem um todo. Então, aí eu começo a acessar um outro lado meu, uma outra essência minha, e aí eu me transformo. Porque eu tenho que me adaptar àquele meio, e depois, quando eu saio, eu volto a ser quem você é, entre aspas. Naquela linha vamos dizer assim, naquela situação. Porque Aí eu
Desculpa. Eu ia te perguntar, será que a gente muda a essência ou será que a gente troca de máscaras? Ou Eu ia seja, falar de de polaridade. interface, de interface ali de vestimenta, de mecanismos com que a gente se relaciona com os ambientes, as situações. Então, eu acho que existem os dois pontos. Eu acho que existe sim aquele que você muda simplesmente o seu ponto de vista, ou que nem, dependendo da onde eu estou, eu não falo que eu sou terapeuta, eu não falo que eu sou astróloga. Astróloga até não tem tanto problema, mas não falo que eu sou taróloga, não falo dos arcturianos, né? Não falo da galera estelar, porque eu sei que as pessoas não vão entender. E aí não é nem uma questão de, você é julgada. Não, é porque eu sei que não vai entender mesmo. Então, eu já estou numa idade que eu não estou mais a fim de ficar, sabe, tentando explicar nada, não. Então, eu só falo o que realmente eu sei que vão entender. Mas existem lugares nos quais a gente acaba que a gente realmente acessa uma outra linha do tempo para poder ficar ali por aquele tempo, e eu não vejo isso como máscara, e isso eu estou falando do meu sentimento, é que eu sinto. E são coisas que já me falaram também. Que você volta a ser quem você era em determinada época. Isso. Seria isso? Isso. E assim, e aí assim, é que eu não posso falar muito. Tá? Para não Mas, expor. assim, eu não posso me expor. Sim, não, tudo bem. Eu não posso me expor, mas assim, são coisas que eu sinto que eu não sou eu quando eu estou fora dali. Quando eu entro naquela situação, eu me transformo numa outra pessoa, com outras ideias, com outras falas, com outro tom de voz. Quando eu saio dali, e isso foi uma percepção, não que eu tive, que outras pessoas vieram falar para mim. Não te reconheço quando você está inserida ali. Quando você sai dali, eu te reconheço. Quando você está ali, eu não te reconheço. E o inverso também é verdadeiro. Porque pessoas que me conhecem naquele universo, elas não conseguem compreender, não é que elas não me reconhecem, elas não conseguem compreender quem eu sou fora daquele... Pri, mas eu acho que aí, eu acho que, assim, posso estar errada, é só meu ponto de vista, tá? Porque eu também já passei por situações semelhantes, assim, que me remetem a uma ideia, assim, de semelhança. Mas eu entendo, assim, que a nossa essência, né, ela é tudo isso. Elas são as nossas qualidades, as nossas sombras, né? E aí, assim, tem ambientes que favorecem determinadas partes da gente. Outros ambientes favorecem outras partes de nós. E existem situações que parecem trazer o pior da gente. E outras situações que que alimentam o melhor de nós. Mas, na verdade, na minha opinião, nós somos tudo isso. Essa gradação, vou pegar esse copo aqui, né? Então, assim, esse copo, sei lá, tem uns 10 centímetros. Então, a gente é do 0 até o 10. Toda essa gradação aqui. E entre um e outro, existem vários tons de cinza, né? Do branco ao preto, né? Sim, da cor branca à cor preta, existem todo um leque, uma gradação de transição. Pois bem, partindo disso, né? Por exemplo, eu na minha família de origem me comporto de uma forma um pouco diferente do que eu me comporto no meu núcleo familiar hoje, que eu construí. Então, a forma de falar, o linguajar, né? Então, assim, na minha família de origem, minha família de pais, mães, falar alguns palavrões não tem nada demais.
Eu não tenho o hábito, não acho, não gosto tanto, como, assim como minha mãe. Mas eu cresci ouvindo a minha avó falar palavrão de A a Z, por tudo e por nada, ao mesmo tempo, em português e japonês. Entendeu? Então, se chegasse na casa dela e falasse, ela te oferecesse um café e você falasse que não, ela já soltava ali o abecedário inteiro, entendeu? Era mais ou menos isso, estou exagerando um pouco, mas era mais ou menos isso. Então, assim, para mim era uma coisa comum, eu cresci com isso. Meu pai, quando ficava com raiva, falava muito palavrão. Eu tenho esse aspecto que eu, aqui na minha casa, com as minhas filhas, com o Ricardo, eu consigo controlar. É algo que é controlável. Mas se eu chutar o dedinho do pé na quina da mesa, eu vou soltar um palavrão e bem alto. Você entendeu? Meu pai tinha um aspecto, né, uma característica de ser muito explosivo. Então, do nada, ele ficava com raiva de alguma coisa, ficou com raiva, do nada, ele explodia, né, igual uma bomba. E era estilhaço para todo mundo é lado. Então, meu pai tinha esses rompantes. Eu cresci com isso. Para mim, isso era normal. Esse foi o normal, né? Apesar de não gostar, inclusive de ser uma coisa que eu criticava, condenava. Isso, para mim, era um sistema normal, né? Eu cresci nisso. Eu percebi que quando a minha filha mais nova nasceu, ela tinha um temperamento também mais contundente, eu tinha essas explosões, porque eu me sentia afrontada. Da mesma forma que meu pai se sentia afrontado com a gente, ele tinha esse comportamento. E isso despertava um gatilho daquilo que eu não achava saudável, porque para mim era uma das coisas do meu pior, né? Um dos meus piores lados. Uma vez minha mãe teve uma briga lá, uma separação de sócios, tal. A mulher, né, uma das sócias, jogou um negócio na minha mãe. E eu sempre fui uma pessoa extremamente calma, sempre me considerei a pessoa mais calma e mais ausente de brigas. Tipo assim, o pau tá comendo e eu estou assistindo de camarote, só faltando pegar pipoca. Sabe aquela pessoa que pega pipoca para ver o negócio pegar fogo? E ainda fica, nossa, como se estivesse num reality show, mais ou menos isso. Eu era essa pessoa. Contudo, entretanto, porém, quando eu vi aquela situação com a minha mãe, eu me transformei. Eu virei outra pessoa e a raiva acessou um lugar tão alto que eu sequer me lembro da minha reação. Precisaram de 2 homens para me segurar, um deles era meu tio de 1,90 m. Eu tenho 1,50 m. Então, você imagina a situação que assim, a pessoa perder o controle de si, de sequer só ter flashes de memória por conta de um gatilho, e eu já tinha visto a minha irmã brigar várias vezes, de sair, não era sair, não era puxão de cabelo, era briga mesmo, entendeu? Uhum. Era porrada. E eu só faltei fazer isso, sentar na calçada, pegar uma pipoquinha com outra pessoa e ficar batendo papo e botando e ficar ali narrando a briga, né? Enquanto a situação era com meu pai e o outro homem, o marido, né, o outro sócio, tava tudo tranquilo, eu tava sentada na cadeira assistindo a briga, para comer. Mas foi muito rápido, tão rápido que eu não consegui nem raciocinar o que eu estava fazendo. E eu só não bati nos dois porque existe um pontinho ali de racionalidade que me impediu de partir para cima deles para poder socar a mulher. Eu já era maior de idade e ia parar todo mundo na cadeia, né? Que eu acho que se eu pegasse a mulher, não sei o que ia acontecer. Entendeu? Assim, então, hoje o que eu penso? Se acontecer, hoje, acho que hoje nem, não sei se acontecer alguma coisa de novo com a minha mãe, mas, por exemplo, se acontecer com as minhas filhas, possivelmente a reação será tão intensa quanto, ou pior, quanto foi com a minha mãe. Porque a minha mãe era a única pessoa com quem eu me protegia, né? E as minhas filhas, eu tenho essa visceralidade ali. Se acontecer com o Ricardo, eu acho que muito provavelmente não. Se acontecer comigo, provavelmente também não. Eu não tenho essa reação. Então, assim, daí eu descobri que, né, esse pior que muitas vezes a gente condena nos outros, né, nos seres humanos, fez um crime de honra, como é que foi capaz, como é que reagiu daquela forma, por que deu um tiro no trânsito. Hoje eu vejo que está dentro de mim. Uhum. Tanto a calma,
né, o manter-se à parte, descolado dessa realidade, uma coisa está acontecendo, você está em outro ponto emocional, quanto esse extremo emocional de violência. Então, assim, são os meus dois extremos. Mas hoje eu entendo que essa é a minha essência. Né? Toda essa multiplicidade. Mas eu acho que existem fatores, acontecimentos, lugares que fazem com que pareça que a gente se transformou em outro, mas na verdade a gente sempre foi aquilo, só que a gente manteve sob controle, né? Eu acho que discordar, mas não é discordar, né? Não, não é uma discordância, está só ponto de vista, né? Então, se a nossa realidade muda a partir dos olhos que eu estou vendo, a partir da polaridade em que eu estou vibrando, se eu vou para um lugar e eu venho da polaridade, e eu vou colocar positivo e negativo, mas a gente já sabe que não é o positivo, mas só para exemplificar. Sim. Então, eu em casa, eu vibro mais na polaridade positiva. E aí eu estou na rua e alguém faz alguma coisa, ou com a Manu ou com o Bernardo, eu vou para a minha polaridade negativa. Eu estou mudando a minha realidade. Sou eu, mas em uma outra realidade. Eu acho que, de repente, o que a Pri quis dizer é isso. Em determinados lugares, ela muda a polaridade e muda a realidade que ela está vivendo. Sim, aí eu concordo. Mas quando a gente fala, é que tudo depende do valor que a gente dá para as palavras. Não é que ela deixa de ser ela, é ela. Em essência, é ela. Mas ela está numa polaridade que normalmente ela não vibra mais. E aí ela muda a realidade em que ela está vivendo e depois ela volta para outra realidade. A gente não vai mudando as nossas realidades, a gente não tem essas infinitas, né? Possibilidades infinitas. Eu acho que ela quis dizer nesse lugar. Porque, assim, uma coisa até aconteceu, né? Eu tenho uns estouros de raiva, que isso sou eu, e aí eu estouro e eu não vejo nada. Eu fico cega, assim como a Tati, que ficou cega. Então, assim, a minha mãe, já num ato de extremo nervoso, ela estourou a maçaneta de uma porta. Gente, porta, 1980. Que era de ferro, era maçaneta de verdade. Exatamente. Ela foi abrir a porta, ela estourou a maçaneta na mão dela. E minha mãe é uma mulher de 1,68 m, minhonzinha. Diferentemente de mim, que sou uma mulher enorme. Mas a minha mãe é toda... E na época, minha mãe ainda era mais magra ainda. Então, assim, ela tirou aquela força, porque a situação de estresse foi tão grande que ela acessou uma força que não era dela. E aí, quando eu falei que eu mudo a essência, eu acho que era dela. Palavra errada. Mas a força é dela. Eu acho que é dela. E quando ela vai para essa realidade, ela acessa essa força. Exatamente. Eu ainda não quero entrar nisso, mas eu já vou falar isso e já vou entrar nesse outro assunto. Porque o que acontece? Quando eu falo isso, não é um momento isolado, não é um momento de raiva. É simplesmente eu abro uma porta e não sou mais eu. Então, você não é o seu eu social, não é isso? Oi? Não é o seu eu social, porque é o eu que as pessoas estão acostumadas, que elas foram educadas a... Então, mas eu acho que o eu social, ele entra no momento que você está racional naquilo. Eu acho que não, eu acho que é porque... de repente, a gente está falando da mesma coisa de maneira diferente. Com dois enfoques diferentes, né? Sim. Então, assim, quando eu falo eu social, eu estou falando do nosso eu cultural, mas que não necessariamente é racional, porque tem coisas que a gente sente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa foi criada por uma mãe, uma irmã, que tem pavor, pânico, por exemplo, de barata, tá? Ela cresceu com aquilo, ela desenvolveu aquilo. Aquilo é uma verdade. Barata é algo extremamente perigoso, né? E assim, eu já ouvi histórias de famílias que têm isso. Todos trazem isso. Ou famílias que só uma pessoa tem, né? Mas vamos supor que essa venha desta família aqui. Este animalzinho, barata, que é nojento, ok, eu tenho nojo, mas não é... É um ser perigoso, é mais perigoso do que se tivesse um leão. Era capaz de eu enfrentar o leão, mas não enfrentar a barata, né?
É racional? Não, não é racional. Ela aprendeu a temer algo e o medo não é racional. Então, assim, quando eu falo eu social, assim, é o modus operandi, é a forma como você opera, que você funciona, que você reage, consciente e inconscientemente, racional ou de forma irracional, entre aspas, né? Uhum. E aí, eu acho que existem outros lugares em que você em que você funciona de forma diferente. Talvez aquela outra porta que você atravessou, seja você funcione sem mecanismos de contenção. E nesse você se contém mais. Existem mecanismos de contenção para determinados aspectos que são mais vigentes, mas a gente não sente conscientemente ou de forma racional. Não é intencional, a gente não faz isso de forma manipulatória conscientemente, né? Mas eu acho que quando a gente vai para lugares diferentes, a gente entra em papéis diferentes e passa a agir diferente. Algumas pessoas têm isso mais forte, assim, é mais visível em determinados lugares. Mas não que não sejam a mesma pessoa em essência, entendeu? Não, sim, então, e é bem isso que eu falei, acho que eu usei a palavra essência no jeito errado, mas aí, aqui, eu vou aproveitar para a gente já levar para a nossa segunda parte, que não vai dar tempo de a gente discutir tudo, e a gente só vai dar uma introduçãozinha, porque Deixar senão um gostinho. vai ficar muito longo, mas eu já vou deixar vocês aqui com um gostinho de quero mais para o próximo episódio, mas a gente vai introduzir. Muito tem se falado a respeito da quebra da Matrix, que a gente vive uma realidade aonde a gente não consegue ter a plena consciência de tudo que está à nossa volta. E aí entra muito nessa questão, que é o que eu acredito, que quando eu entro nesse espaço, eu mudo a minha realidade, eu mudo de linha do tempo. Por quê? Existem alguns fatores, como eu falei, não dá para eu explicar tudo aqui, porque eu não posso abrir muita coisa. Mas a sensação que eu tenho das coisas que eu venho estudado a respeito de linha do tempo, de Matrix, de não sei o que, é como se eu entrasse num universo paralelo e eu vivesse uma realidade paralela, porque é aquilo que eu falo, quem me conhece fora dessa realidade, eles sabem que não sou eu. Mas quem vive comigo nessa realidade não consegue me ver fora dela. Não consegue me compreender fora dela. Então, é como se houvessem duas linhas do tempo que eu vou acessando paralelamente ali. E aí, eu quero trazer já, encerrar deixa eu lá, pulando ali de linha do tempo, mas eu quero trazer essa pergunta aqui para vocês. Para vocês, quero saber primeiro da Angelina, que a Angelina gosta de trazer umas, né, e a gente vai a partir dali. Angelina, para você, existe essa possibilidade da gente estar acessando linhas do tempo diferentes? Como que você vê essa questão da quebra da Matrix ou de acesso de realidades diferentes? Quando a gente fala de linha do tempo, não sei, né? Provavelmente vocês já devem ter visto o Hélio Couto. O Axis. A gente tem infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades são as nossas infinitas linhas do tempo, em que a gente pode ou não acessar. A gente escolhe ou não acessar. É uma questão de escolha, né? Então, existem infinitas linhas do tempo. Qual que eu escolho acessar? A gente está vivendo todas ao mesmo tempo. Qual que eu escolho viver a minha realidade nesse momento? Eu acho que é ainda. Então, quando a gente pega o GPS. Então, eu calculo aonde eu quero chegar. E eu entro numa rua errada. Ali eu estou acessando outra infinita possibilidade para chegar no mesmo caminho. Para chegar, de repente, no mesmo destino. Então, eu posso ir nessa linha que eu estou ou viver outras realidades a partir do momento em que eu recalculo a minha rota. Eu acho que seria mais ou menos nesse lugar.
das infinitas possibilidades. E que daí os nossos pontos de vista, as nossas escolhas, as nossas crenças, os nossos medos, a sociedade do qual a gente estava falando a questão de violência, de agressividade ou não, para a gente pode não ser normal estourar, mas de repente para quem mora num lugar em que se eu não estouro, se eu não fico brava, se eu não brigo, eu não sobrevivo. Então, para essa pessoa, para essa realidade, nessa linha do tempo, o meu normal, o meu aceitável para que eu sobreviva, é eu acessar esse normal nessa linha do tempo. E eu só quero, antes de passar para a Tati, que a Angelina estava falando, eu lembrei de uma coisa. Como nós estamos o tempo todo acessando linhas do tempo diferentes, né? Quem mora aqui em São Paulo e pega trem e metrô, já deve ter passado por essa experiência. A pessoa ela está na linha amarela do metrô, que é uma linha mais sofisticada, ela passa por bairros mais nobres aqui de São Paulo e tal. Então, quando a pessoa ela está na linha amarela, só que a linha amarela, o ponto final dela é na luz. E a luz leva para as periferias, né? Ela leva tudo quanto é lugar. Não, mas assim, tipo, a luz é no centrão, né? E aí ela vai ramificando. Então, aí da luz você vai para Jundiaí, você vai para Santo André, você vem para Ferraz, né? Você vai para Guarulhos, enfim. Você está ali na luz, você vai, mas geralmente assim, você vai para os bairros, né? E a linha amarela, ela é São Paulo, então ela circula no bairro, na parte nobre de São Paulo, vamos assim dizer. A linha amarela é a da Faria Lima, ali, isso, né? Paulista, Consolação e tal. Então, Angelina, só quem vive essa experiência antropológica sabe do que eu tô, vai saber o que eu estou falando. E para mim, a gente conversando, é linha do tempo total. Por quê? Você está ali, a pessoa está ali, né? Toda lorde. Pois a porta do metrô, ela abre na luz, é uma correria, é todo mundo passando por cima da cabeça do outro. É uma muvuca. E o inverso também é verdade. A pessoa sai do trem, pisoteando. A hora que ela entra dentro do trem da linha amarela, a realidade muda. A realidade muda. Então, quando você que está assistindo a gente aqui ou ouvindo, você também faz esse movimento o tempo todo, só que sem... Eu quis trazer essa realidade, esse exemplo aqui da linha amarela, porque é uma coisa que quem mora e pega trem diariamente aqui em São Paulo não se conforma, porque a gente é a mesma pessoa que saiu da linha amarela, ou seja, também o ambiente faz com que as realidades também, que a gente acesse uma ou outra realidade. Então, você está num trem chique, climatizado, e você está ali. Aí você vai para um trem que não está climatizado, que está quente, aí você já vira também outra pessoa. Você vai se adaptando também, né? Então, você vai acessando... E aí eu acho que entra muito o que a Tati estava tentando me explicar, e eu não estava conseguindo entender. A questão do você vai se adaptando, você vai acessando as linhas, né, ou as realidades que mais conversam com você naquele exato momento. Eu diria até que como é inconsciente, automático, mas também você acessa esses eus sociais, né, para sobreviver ou para você interagir naquele ambiente e se adequar a ele, estar mais adequado a ele. É nisso que eu falo da questão social. Mas você deixou de ser? Não. Você tem aqueles mecanismos dentro de você. Se você pegar uma pessoa que foi criada na selva, vamos imaginar assim, e eu não estou falando, né, assim, de comunidades tradicionais, tá? Não é disso que eu estou falando. Mas vamos imaginar uma situação muito hipotética, a pessoa que foi criada solta na selva. Vamos imaginar um Mowgli. Eu estava pensando nele, você não ia falar que vocês iam me chamar de doida. Não, eu pensei no Mowgli,
né? Uma situação desse tipo, vamos imaginar que houvesse alguém assim hoje. Se você enfiar no metrô, independente se for o metrô, o trem ou na linha amarela, ela vai agir da mesma forma, porque ela não conhece esses códigos culturais. Então, só por aí a gente já vê como a ambiência, né, o ambiente, os lugares que a gente frequenta, as pessoas com que a gente se relaciona, mudam a gente, modelam a gente, né? Esse é um ponto. E aí, o exemplo que a Angelina deu anteriormente, que ela falou assim, que a gente vai, né, do polo positivo para o polo negativo, e aqui a gente está falando se é bom ou é ruim, né, mas vamos colocar aí de intensidades e forças, né, é a mesma pessoa acessando realidades diferentes. E no meu entendimento é muito isso. Conforme o seu estado emocional, eu não tô falando assim, tô dando risadinha aqui e tal. Não. Real, interno, real, né? Aquela coisa que é mais visceral. Você entra, você tá todo tempo, então, a gente tá todo tempo acessando linhas de tempo e realidades diferentes, né? Então, assim, eu tô aqui conversando com vocês, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Pode ser que eu entre ali em casa, alguma coisa me irrite, eu já acessei outra realidade, porque eu acessei outra vibração, porque tudo é vibração, né? E aí tem outras coisas também. Você pode, de repente, continuar vivendo a mesma situação e aquilo se desdobrar de outra forma, né? Então, assim, se você tem um parente com quem você tem, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem um parente com quem você tem, de repente, um relacionamento tóxico, uma convivência tóxica, né? E aquilo te faz mal, você quer sair daquilo, mas você não consegue, você já fez de todos os tratamentos, tal. E aquilo não muda. De repente, vamos dar um exemplo aqui, não estou dizendo que este é o caminho, né? Estou dando apenas uma ideia, jogando uma ideia aqui. A pessoa surta, né? Você tem um surto e bota um limite naquilo, de uma forma. Você, internamente, toma a decisão de que você não aceita mais aquilo. Estou falando assim, relacionamento tóxico, não estou falando daqueles mais agressivos, tá? Não estou falando de feminicídio. Situações que são constrangedoras e tal, mas que são controláveis, vamos dar um exemplo assim, né? Alguém que não te apoia, tal, né? De repente vocês brigam, esse tipo de coisa, tá? Mas daí você põe limite ali. De repente, pode ser que você acesse uma outra linha de tempo e a partir do momento que você quebrou aquela matrix, de repente aquele convívio deixe de ser o que era antes, e é como se ele não fosse mais aquilo que ele era antes, ele passa a ser de outra forma. Não sei se eu consegui me explicar aqui. Parece que você abduziram aquela pessoa, te abduziram, trouxeram de volta, e são duas pessoas diferentes, vivendo uma mesma realidade, ali, um mesmo cotidiano, mas as duas funcionam de forma diferente. Né? Não sei se vocês já tiveram um exemplo assim, eu já tive exemplos assim. Então, isso também é acessar uma outra realidade. Porque é como se você fizesse um download ali de novos valores, novas crenças, novos pontos de vista, e isso se reverbera no seu entorno. As pessoas passam a agir de forma diferente porque você enxerga a pessoa diferente. Né? E a forma como o seu padrão de comportamento é outro, e a pessoa se regula de acordo com aquele novo padrão, inconscientemente. Ela não faz de propósito, né? Na maioria das vezes. Não estou falando dos narcisistas enfim, pessoas que têm questões que são mais profundas, né? Estou falando de nós aqui, mais ou menos normais. Né? Agora, tem situações que eu também que eu já conheci, de pessoas que realmente, assim, falando em linhas de tempo agora, no outro sentido, que elas estão em um lugar, aí elas meio dão, sabe aquela pescadinha, quando a gente dá aquela pescadinha? Você abre o olho e as coisas estão diferentes. Você atravessa a realidade, que são realidades paralelas. Você, por alguns instantes, está em realidade paralela. Isso é muito sutil, porque são situações muito...
A situação é muito parecida, mas tem detalhes que são diferentes. Né? Então, tem pessoas que têm essa habilidade natural. O que você Vou acha? deixar aí. Vou deixar aí no ar. E você, Pri, como é que é? Como a gente atravessa essas linhas do tempo e quebra a Matrix? Eu acho que a gente quebra essas barreiras, pelo menos no meu caso, tá? Uma coisa que eu percebo muito é que eu sempre quebro isso através do emocional. É através daquilo que eu estou sentindo, é através daquilo. Mas eu acredito que isso seja diferente de pessoa para pessoa. Tá? Eu acho que. Porque, assim, para a gente quebrar uma barreira, a gente precisa chegar. Primeiro, a gente precisa ter uma consciência. Se a gente quebra sem quebrar essa consciência, é porque a gente foi levado no extremo. A gente precisa ter um gatilho, que nem a Tati. Para ela sair do modo espectadora para o modo ativa, precisou acontecer alguma coisa com a mãe dela. Eu, normalmente, quando eu entro ali, porque eu sou levada a um estresse, no meu problema é estresse. Quando eu sou levada num estresse, eu mudo a minha realidade. Porque aí eu desligo, entro no momento de defesa. Mas isso aqui eu estou falando de coisas ruins. Mas que nem já aconteceu de eu passar por coisas, é sempre coisa ruim. No meu caso, isso não quer dizer que seja assim para as outras pessoas, mas para mim é isso. Eu só consigo mudar a minha realidade quando eu chego num extremo de estresse, de nervoso, sei lá o que for, e aí eu consigo quebrar, e aí eu consigo acessar uma outra etapa ou acessar uma outra linha do tempo. Eu acho que é quando a gente sai da conclusão. O sair da conclusão é isso. Da verdade absoluta? Exato. Aí a gente abre essa possibilidade para acessar outra linha do tempo. Porque se eu estou concluindo que isso aqui é o que eu tenho que viver, eu vou viver isso. Agora, quando eu saio... E aí entra o Access de novo, né? Quando você está na pergunta, e aí você sai da conclusão e, ok, eu consigo acessar outra possibilidade, eu consigo acessar outra realidade. Como é que eu faço para acessar essa realidade? Aí a gente... E viver isso verdadeiramente, né? Porque tem gente que faz perguntas, falando do Access, fica fazendo perguntas, como pode melhorar, e vira um ponto final, né? Não é esse, mas é você viver isso de verdade. Não, essa minha realidade pode melhorar. Como ela pode melhorar? E aí eu não procuro a resposta. Eu fico aberta só para o sentir. E aí surge um convite, ou eu percebo que aquela energia está pesada, que aquela energia não está leve. A gente estava falando sobre linha do tempo, teve um determinado lugar que eu fui, e que no primeiro momento eu não queria ir, porque eu achei que seria ruim. Aí eu saí da conclusão, não, vamos lá, vamos ver como vai ser. Vamos viver isso, vamos ver como vai ser. E ok, aí vivi, senti o que estava para ser sentido. Permiti sentir e sair daquela conclusão que seria ruim. E aí, no que eu permiti sentir, sair da conclusão que era ruim e percebi que estava ficando pesado, eu falei com meu marido, vamos embora? Vamos embora antes que tenha uma briga, está começando a ficar pesado. Se eu tivesse na conclusão de eu falei que isso aqui ia ser ruim, eu falei que não ia ser legal, eu não tinha sentido. Quando eu me abri para o sentir e vi que estava ficando pesado e vamos embora antes que tenha uma briga, a gente foi embora e passou no máximo 2 horas, teve uma briga. Então, eu acho que é isso, é a gente sair dessa conclusão. Sim. Quando a gente sai da conclusão e a gente permite realmente sentir o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo e abrir verdadeiramente para essas... No Access, eles falam muito que a gente cria a nossa realidade a cada segundo. Uhum. A cada segundo nós estamos criando a nossa realidade, se a gente permitir. A gente sair desse lugar da conclusão. Aí teve na época que eu era muito Access. A gente estava lá na pandemia. Na hora que você falou de mudar a realidade, gente, chega a ser ridículo, mas é porque aconteceu. Estávamos na pandemia, a gente não estava no lockdown, então eu ia para a clínica atender, mas eu ia só à noite, porque a aula não tinha.
Eu tinha que esperar o Léo chegar para ficar com a Ana Lu para ir atender. E aí, sei lá, eu marquei para atender 6 horas. Léo, chega 15 para 6, porque a clínica era pertinho de casa, dá tempo de eu chegar na clínica. 15 para 6 o Léo não chega, 6 horas o Léo não chega, 6h10 o Léo não chega. E aquilo eu comecei a me desesperar, na conclusão de que eu estava atrasada. Eu entrei nesse lugar de conclusão. Aí comecei, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar? O Léo chegou, era umas 6h20, cheguei na clínica 6h30, na hora que eu pego o celular, a menina está assim. E eu já atendia essa menina há bastante tempo. Angelina, desculpa, eu não sei o que eu arrumei, eu entrei na rua errada, a rua é contramão, não tem como eu voltar, me perdi no bairro, eu estou um pouquinho atrasada, mas o GPS está que em 10 minutos eu chego aí. Eu saí da realidade em que eu estava atrasada e entrei numa realidade em que eu esperava. Eu não sei como que eu fiz isso, né? Mas eu simplesmente saí dessa conclusão, olha, estou atrasada. Não, essa situação pode melhorar. Como que essa situação pode melhorar? E aí melhorou dessa forma. A doida errou o caminho que ela fazia semanalmente. Semanalmente ela fazia esse caminho. E ela se atrasou 45 minutos. E eu não me atrasei, porque quando ela chegou, eu estava lá. Eu lembrei disso. Eu queria fazer uma pergunta para você, Pri. Quando você muda a sua realidade, né? Você já disse que é sempre uma situação de estresse e tudo mais, você chega num limite. Quando você... Esse é o momento em que você resolve dar um basta numa situação? Internamente? Sim. Porque eu acho que tem muito disso, mudar a realidade, assim. Depois a fala da Angelina me trouxe aqui vários pontos também, né? Abriram várias abas. Mas você sabe que todo mundo trouxe, assim, um ponto em comum, eu percebi. Sempre o sentir, né? É sempre por um sentimento, seja ele extremo ou o sentimento que vem, que a gente consegue perceber antes de chegar num ponto de ruptura, por estar no momento presente, que é isso que me trouxe a falar da Angelina, né? O Mindfulness fala muito isso, estar no presente, vivenciando, porque quando você está presente, você está aberto e atento a todas as variáveis, quer dizer, óbvio que não todos, porque o nosso cérebro não computa todas elas ao mesmo tempo, que são muitas, né? A gente capta muita coisa e só processa 1% ali. Mas a gente está atento a essas variáveis, nós estamos sentindo e não raciocinando e concluindo, né? Nós estamos ali vivenciando, mergulhados naquele momento, ainda que com muitos pensamentos, mas você ainda está com o seu sentir ativo, e isso facilita as percepções de intuição, de insights e tudo mais. Quando a gente está no piloto automático, que eu acho que são situações que aconteceu comigo, que acontece com você, e acho que acontece com a maioria, nós estamos tão no piloto automático, que a gente só está fazendo e não vivenciando, experienciando ali, mergulhados na experiência de verdade, por inteiro. A gente só está uma parte ali. E aí, a situação vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e aí, a hora que vem, estoura, né? Chega aquele momento de ruptura, a gente dá um basta, aquilo faz uma mudança interna na gente, tão grande, que a gente acaba alterando a nossa realidade. Não sei se faz sentido isso para vocês. Faz sentido, porque, como eu falei, eu só consigo ou acessar realidades, ou mudar a minha realidade a partir do ponto de estresse. Então, tipo assim, eu chego no meu limite, e aí eu falo, não dá mais. E aí eu sinto, e é sempre essa palavra mesmo, e aí eu sinto que eu preciso fazer algo, eu sinto que eu preciso quebrar aquilo. Para eu poder continuar andando, para eu poder fazer. Mas, às vezes, é tão intenso que a sensação que eu tenho é que eu mudo de linha do tempo. Você não passa nem pelo processamento, né? Você já, eu já pulo. Porque, assim, é muito louco, que a Angelina está falando da pandemia. Quando entrou o lockdown, né, que fechou tudo, nesse meio tempo eu estava com pedra na vesícula, eu estava para operar, e aí cancelaram a minha cirurgia,
que eu ia operar pelo Estado, né? Então, cancelaram a minha cirurgia. A minha filha foi morar com agora marido dela, na época eles só namoravam, mas como ambos trabalhavam em São Paulo e não queriam ficar separados, eu falei, então vou morar junto. E aí eles acabaram, já era uma coisa que eles já iam fazer mesmo, enfim. Então, assim, eu me vi sozinha com meu marido, sem perspectiva nenhuma de vida, e eu tinha duas opções ali. Uma, cair em depressão profunda, como já tinha acontecido algumas vezes, ou criar uma nova realidade, que foi o que eu fiz. Uhum. Eu fui aprender a fazer vela, eu comecei a fazer velas, eu criei um Instagram e eu comecei a vender velas. E a partir daí, eu acessei a minha realidade hoje. Porque tudo começou pelo fato de eu querer aprender a cromoterapia para eu criar velas melhores e curativas. E não só velas. E foi daí. Tanto é que eu não consigo nem deletar o Instagram. Continua lá, Ferru Velas. As minhas meninas estão todas lá. Olha só que interessante, né? Sempre tem um ponto de virada, né? Que na física quântica a gente diz que, na própria física mesmo, né? A gente diz que aquele átomo para mudar, né? De um ponto para outro, ele vai acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, até que o acúmulo de energia dele é tão grande que ele salta de órbita, né? Sim. Esse é o tal do salto quântico, né? Então, assim, e a energia que ele tem que acumular é extremamente alta para ele poder fazer esse salto, né? E na nossa vida é isso, né? A gente muitas vezes vai acumulando, aquilo vai se densificando, e de repente aquilo chega e vira um trampolim porque passou do limite, né? Sim. E que a Angelina estava falando do Arctus, a física quântica, ela fala muito sobre o observador, né? O colapso da função de onda pelo observador. Então, se a gente está num ponto fixo, né, um ponto de vista fixo, a gente está colapsando aquela função de onda. Quando a gente se abre, né, para as infinitas possibilidades. Porque quando a gente toma consciência que existem infinitas possibilidades, né, você tem que criar essa consciência, acessar essa consciência. Sim. E daí você se abre, você para de olhar só para um ponto e você deixa que as coisas aconteçam observando que existe algo melhor. E você não fecha ali um ponto de vista do que é, você não tem um conceito do que é aquele melhor, né? De Sim. qual é a única possibilidade ou do que seria o melhor. Porque o nosso ponto de vista do que é melhor, nem sempre existem outras coisas que são melhores, né? E a gente não está vendo, né? Ai, Tati, desculpa. Mas partindo da ideia de que não existe melhor ou pior, sim, né? Também, então, O que existe aquilo que a gente cria. E a gente muda quando a gente chega no transbordo. Né? Então, você vai acumulando. É como se fosse... lá vou eu trazer... o Goku. Acho que vocês já assistiram, né? O Dragon Ball. Sim. Que ele está ali, né, com aquela Jake Dam. Gente, aquilo lá eu uso tanto nos atendimentos à distância, se soubessem. Aí você está ali acumulando energia. Então, você está ali, juntando, e aquilo vai crescendo, e chega uma hora que você não sustenta mais aquilo. E aí você transborda, e aí é onde você muda ali, de fato, a sua realidade. Porque a gente acessa pequenos momentos, por estresse, por gatilhos, a gente vai tendo esses pequenos acessos a nossas infinitas possibilidades. Mas ela só se mantém quando a gente transborda ali numa energia. Que nem eu poderia ter feito a vela e ter parado ali. Ter saído da pandemia e eu ter voltado para a minha vida normal. Mas não. Eu peguei aquela realidade e eu fui acumulando a energia daquela realidade e transformei na minha realidade hoje. Eu acho que eu trocaria a palavra acumular para o sustentar. Você sustenta. Isso, não é porque assim, hoje eu vivo uma vida, mas totalmente diferente de tudo que vocês possam imaginar. Minha vida é como se eu vivesse realmente uma outra realidade.
Eu peguei. Né? É isso que eu ia falar, não é como. Né? Sim, eu vivo uma outra realidade. Eu era uma pessoa muito mais estressada, uma pessoa muito mais nervosa, uma pessoa muito mais explosiva, uma pessoa que vive, não que eu, não, mas assim, mas eu era muito mais perdida, eu era muito mais, eu era muito fora, eu não conseguia enxergar a realidade. A realidade eu sempre enxergava pelo olhar do outro. Eu não conseguia sustentar a minha própria realidade. O que hoje não é uma verdade mais. Hoje em dia, dói, não é fácil, mas hoje em dia eu sustento a minha realidade. Hoje em dia eu trabalho no que eu quero, eu faço o que eu amo e contra tudo e todos. Né? Como que é explicar para as pessoas, uma pessoa que trabalhava na secretaria de escola, pessoa que trabalhou, sempre trabalhava com essa questão, né? Secretaria de escola, secretaria da saúde, né? Então, assim, era de repente trabalhar com o quê? Com tarô? Engraçado, né? E você fala, para mim, isso é completamente possível, né? Dentro da minha cabeça. Sim, mas não, é possível para nós. Agora, para as pessoas ao meu redor, é isso que eu estou falando, para as pessoas ao meu redor. Então, não, eu estou falando assim, eu estou pontuando aqui a diferença de como funciona a nossa visão, né? Sabe assim, que para mim você está falando assim, nossa, mas qual a diferença? A pessoa, por exemplo, trabalhar sei lá, ser político e ser taróloga. Vamos supor, são coisas absolutamente diferentes, né? Vamos supor. Sim. Mas para a gente isso é normal, mas para as pessoas não. Tanto é que assim, quando eu falo sobre energias no meu Instagram, eu tenho um alcance. Quando eu falo de astrologia, eu tenho outro alcance. Então as pessoas não conseguem nem entender que trabalhar como terapeuta e trabalhar como astróloga está ali, ó. Né? Imagina quem está fora do nosso rolê, né? Quem está ali no nosso rolê já entende, já tem essa percepção e está tudo certo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, eu fiz faculdade de Direito e no intervalo eu tirava tarô com o pessoal, sabe? Então, o pessoal está falando, você não vai ser advogada nunca. Eu vou ser juíza. Caramba, ainda bem que eu larguei aquilo lá para trás. Não era a minha energia. Mas é isso, para você sustentar uma linha do tempo, né, que você sustentar uma realidade, você precisa entender e ter esse acúmulo, né, de energia, de entendimento para que você consiga se manter e se sustentar. O que vocês acham? Eu acho que pode ser mais leve. E eu não vou falar o que eu estou pensando, porque senão eu acho que de repente já pode estar dando o nosso horário. Mas você já parou para pensar que em alguma linha do tempo você é juíza? Já pensei. E isso é um assunto para o nosso próximo podcast. Porque, nossa, isso é incrível, né? Sim, porque aí eu quero entrar exatamente nisso, nessas infinitas possibilidades, e inclusive de como a gente pode acessar e manifestar, que a gente não falou. Eu acho que a gente já falou sem falar. Acessar, eu acho, acho que a gente falou sem falar, porque olha só, eu acho que a gente compra um ponto de vista que precisa ser difícil, mas a gente faz isso o tempo todo, a cada segundo da nossa vida. Né? Hoje eu tenho esse entendimento, eu já por muito tempo, eu falei já, né, eu era pessoa das verdades absolutas, eu era pessoa que guardava as coisas e ficava remoendo por, nossa senhora, gente. Hoje em dia, tem coisas que sim, tem coisas que eu já carrego com mais leveza. Eu ainda estou trabalhando, tá? Nesse ponto eu estou bem neném ainda, muito controladora. Mas hoje, não, eu sou controladora, muito menos. Porque eu tenho uma coisa que é, assim, uma característica minha de personalidade, comportamental, que tende às obsessões. Então, eu sou aquela pessoa que pega o livro para ler, de 600, 800 páginas, e se pudesse, não dormiria para chegar no final do livro, para pegar o próximo volume, né? Eu sou aquela que começa uma série e em
não seria nem obsessão, seria mais uma compulsão, né, digamos assim. Começa a assistir uma série, a série tem trocentos capítulos, e eu viro o final de semana inteiro. Uma vez, aquela pessoa que vai limpar a cozinha e pega a escovinha do dente para esfregar cada frestinha do fogão, sabe essa pessoa assim? A frestinha em todos os lugares e fica uma hora, né, num quadradinho do azulejo, porque enquanto não estiver brilhando, então eu sou essa pessoa. Conhecendo isso, sabendo de antemão, né, enxergando essa minha característica, o que eu faço? Quando eu percebo que eu estou nesse movimento muito compulsivo, obsessivo, eu começo a me podar para não entrar nessa energia, porque eu sou uma pessoa que nunca fiz um exame, né, ali um acompanhamento, um estudo psiquiátrico, mas eu realmente acredito piamente que se eu der vazão a isso, eu vou virar uma pessoa com toque. Eu vou ser a pessoa do toque, né? Porque na adolescência, o meu guarda-roupa, eu podia, de olhos vendados, se eu ficasse cega, tivesse no escuro breu total, eu saberia onde estava cada coisa, de tão detalhista que eu era. As minhas coisas estavam sempre no mesmo lugar, sempre. E era assim, era milimetricamente planejado as coisas. Então, o meu armário era aquele das roupas, por tamanho, cor, tipo, e seguindo a paleta, do branco ao preto, com todos os tons na gradação, tamanho de manga, de comprimento. Ele era esse guarda-roupa de loja, né? Arara de boutique. Sabe, assim, tudo exatamente no mesmo lugar, sempre. E tinha que ter tamanho. E era assim, se tivesse um pouquinho mais torto, me dava paura. Sabe, me incomodava aquilo. Tanto, e até hoje, se eu vejo um quadro em qualquer lugar que tá assim, 1 milímetro mais torto, aquilo pá, cresce, né? Então, eu entendo que eu tenho essa característica. Então, para prevenir de me tornar uma pessoa com toques, eu fico ali me cerceando. Quando eu percebo que eu começo a entrar muito numa energia de compulsão, eu venho, vem que você não vai entrar na ala psiquiátrica, não. Pelo menos não nessa linha de tempo, né? Mas eu acho que a gente pode ser mais leve e fazer isso. Então, a gente vai se conhecendo, percebendo esse funcionamento, né, interno, e vai se controlando, né? Mas eu acho que a gente, como ponto de vista, tem que ser difícil. Pode ser mais leve. Sim. Porque cada escolha que a gente faz nos remete a uma linha de tempo diferente, né? E aí, isso falando assim, só do lado prático, porque eu entendo que tem várias outras circunstâncias aí que levam, né? E só para deixar para você no próximo, eu estava explicando, inclusive, essa questão de realidade para minha filha ontem, a gente estava conversando, né? Sobre assim, será que o sonho é sonho? Será que essa vida é a realidade objetiva? Ou será que o sonho é a realidade e o que a gente vive aqui é o sonho, né? E aí eu falei para ela, assim, você imagina, né, que nem, na nossa época, acho que tinha o SimCity, né, aquele joguinho, SimCity. Ai, adorava. Uhum. Então, eu nunca tive muita paciência. Hoje, a molecada tem o Roblox. E o Roblox é uma plataforma de jogo que você tem os avatares, e aí você pode criar vários avatares, e dentro desse jogo tem outros jogos, e às vezes esse jogo tem outros mini-jogos, né? E aí eu fico pensando assim, gente, será que não é justamente essa analogia do que é vida e linhas de tempo? É um jogão, e dentro desse jogo tem vários jogos, e você tem um avatar vivendo uma vida diferente em cada um desses mundos, que está dentro de outro mundo virtual, que está dentro de outro mundo virtual, e aí tá todos os seus avatares ali achando que são seres independentes, e na verdade não, é só um avatar, e tem ali a consciência mestra ali, que está jogando e vivendo tudo isso, e coletando informações de cada um desses avatares ali, de cada uma dessas experiências, tendo experiências diversas, com avatares em realidades virtuais, né? E aí, de repente, esses avatares se encontram, e você troca de avatar de mundo,
Mas aí será você que isso não seria a vida paralela? Essa é a vida paralela, mas acho que também são porque eu estudo as linhas de tempo também estelares, né? Você também tem as vidas de tempo, as linhas de tempo estelar, que na verdade não é linha nenhuma, né? Ela não é uma reta, é um emaranhado, né? Tá tudo ali, ó. Meninas, a gente Mas é abriu isso. muita coisa, muita janelinha. A Angelina está explodindo ali. Fala, Angelina. Não era isso. Se deixar, a gente vai ficar aqui, vai virar A gente vai 3 ficar... podcasts num só. E assim, o papo está muito bom, mas eu preciso encerrar, porque senão a gente vai entrar nisso aqui e a gente vai o dia todo. E não vai chegar em nenhuma conclusão. Graças a Deus, porque nós não somos as mulheres da conclusão. Eu acho que... Cada uma traz o seu ponto de vista, cada um traz a sua realidade, né? Que nem quando a gente começou aí, eu falei, eu mudo de essência. Não mudo de essência, só mudo de linha do tempo, né? E é aquilo que eu falo para você, minha maga que está aqui assistindo a gente. Isso aqui era um papo de WhatsApp que a gente resolveu trazer para cá. Agora vocês imaginam que a gente conversa no WhatsApp. Né? Isso aqui é só nada do que a gente conversa no nosso WhatsApp. Mas agora eu quero que você, Angelina e Tati, deixem aqui uma frase, um exercício, uma consideração final desse nosso episódio, ou um gancho para o nosso próximo episódio, antes da gente encerrar. Você pegou agora. Não, tá, eu vou falar aqui assim, ó. Aquilo que você compra como verdade, cria a sua realidade. Então, a gente estava falando aqui que nós não somos as mulheres da conclusão, então, para a gente prestar atenção naquilo que a gente está concluindo e comprando como verdade. Porque isso vai criar a realidade que a gente está vivendo. Agora você me deu uma boa coisa para pensar, né? O quanto da nossa realidade nós realmente vivenciamos. Muito bem. Enquanto a gente está comprando a vivência do outro. Do outro, e o quanto nós estamos atentos realmente. Porque você pode estar aqui, né? Eu poderia estar aqui conversando com vocês, mas minha cabeça, minha mente está em outros lugares, e eu não estou aqui, eu estou ouvindo 1% do que vocês estão falando. Né? Que dirá processar. Então, quanto você, né, que está aí assistindo, ouvindo a gente, ou quanto vocês, né, também, e o quanto eu estou presente na minha realidade. Porque o estar presente também muda a nossa realidade. A forma como nós compreendemos e vivenciamos essa realidade. Aquilo que a gente aprende da realidade, né? Quanto você está aprendendo daquilo que você está vivendo. Porque você estar presente e sentindo também te leva a outros lugares, né? Quando você E aí já me abriu outra coisa que eu estava falando lá no lugar que eu fui. O estar presente sem conclusão. Permitir sentir realmente, né? Sem já concluir que vai ser ruim, que vai ser julgamento, bom, que vai dar sem certo, pontos que de vai dar vista. errado. Porque se você se coloca num lugar de que não vai dar certo, o universo é aquela criança de 3 anos birrenta. Você falou, não vai dar certo. Seja feito a vossa vontade, não. Então, não, você está dizendo que não vai dar certo, então não vai dar certo mesmo. Nem vou me dar o trabalho aqui, deixa eu me ocupar com outro que está se preocupando e que acha que vai dar certo, entendeu? Eu entendo mais ou menos isso, assim, como se a gente fosse dar uma personalidade para o universo, seria mais ou menos essa. Né? E, de repente, poderia dar certo, porque você veria outros caminhos, outras realidades, né? Outras possibilidades, e agiria em cima dessas possibilidades, e não com essa venda, né? A gente compra muitas verdades, que é o que você falou, né? E assim a gente vai se encaminhando para o finalzinho, mas antes, diante de tudo que a gente conversou aqui, eu quero fazer um convite para você, minha maga, que está nos assistindo. Que tal fazer um exercício de presença hoje? Estar presente no presente. Então, eu vou te passar um exercício básico, simples, que é o exercício do tomar banho no presente. Porque a gente, até o banho, a gente toma pensando no futuro. Então, o convite que eu te faço hoje é, a hora que você for tomar seu banho, pegue o sabonete, passe na sua pele,
Sinta a textura do sabonete na sua pele. Sinta o perfume do sabonete. Se deixe envolver pelo momento presente e sinta como o seu corpo, como a sua mente, como a sua alma reage quando você está presente no presente e principalmente com você mesma. E veja como que essa realidade para você se manifesta quando você está com você no presente, olhando para você com os seus olhos, com os seus sentimentos e com as suas percepções. E no nosso próximo episódio do Café com as Magas, a gente vai dar sequência, sim, a esse assunto. Só que aí a gente vai abrir as nossas abas, a gente vai falar a respeito de linhas do tempo, a gente vai falar mais a respeito desse assunto, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Hoje a gente quis trazer a respeito do que é a realidade, uma percepção. Gente, é tudo percepção. Aqui a gente não tem verdades absolutas, tá? É tudo percepção. Então, a gente vai trazer um pouquinho do que cada uma de nós a gente sabe a respeito do assunto, como a gente trabalha, como a gente sente isso na gente. Então, nosso próximo episódio ainda vai ser sobre esse tema, mas a gente vai abrir algumas linhas do tempo para vocês, tá? E você, que está nos assistindo ou nos ouvindo, quer fazer um tratamento com Axis, não, mas você quer fazer um tratamento com a Angelina, com a Tatiana ou comigo? Aqui na descrição você vai encontrar os nossos Instagrams. E aí você vai procurar a Angelina, ela trabalha lindamente com a Tameana. A Tati, ela trabalha lindamente com essa questão da consciência, olha, leitura de campo, com várias técnicas que ela trabalha, é com a Tatiana. E agora, se você quer um atendimento de astrologia, de tarô, então estou à sua disposição. E eu gosto muito de trabalhar também com protocolos, onde eu olho o seu mapa astral e a partir dali eu vou desenvolver ali o atendimento, o tratamento que você desejar. Então, somos 3 magas trabalhando em 3 linhas do tempo diferentes, então você pode se consultar com a mesma coisa com as 3, que aí o resultado, ó, tenho certeza que vai ser rapidinho. Então é isso, minhas magas. Gratidão, Angelina, gratidão, Tatiana, mais uma vez por estarem aqui comigo. E se você gostou, curte, compartilhe, divulgue, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você concorda, se você discorda. A gente quer saber a sua opinião. Então, pega o seu café e se escuta, se ouve, esteja no presente. E até o nosso próximo episódio com Café com as Magas. Um beijo e até mais. Tchauzinho.